Título: Cerrado, a caixa d'água do Brasil. Traços irregulares e claros simulam raiz de árvore. No rodapé, logomarcas de apoiadores do projeto. Área rochosa cinzenta. Terra exposta, montanhas, vegetação esparsa, cristas rochosas com quedas d'água e céu azul. À margem do rio, placa esculpida em pedra sobre história do Rio São Francisco. Agora você vai conhecer a Caixa d'Água do Brasil. O Instituto Latino-América está lançando o livro Cerrado, a Caixa d'Água do Brasil. Um trabalho inédito, com textos e muitas fotos sobre o berço das águas. Especialistas revelam como se forma essa mágica rede de águas e a sua importância para os grandes rios do continente. Uma aventura surpreendente como a própria natureza do Cerrado. Especialistas falam. O Cerrado, considerado a caixa d'água do Brasil, ele é vital não só para o fornecimento de energia elétrica, como o abastecimento de água da maioria da população. E ela contribui com condição para que a vida persista aqui nesse ambiente, seja preservada e dê condição da natureza, pelo menos, seguir o seu caminho. Essa água que inicia aqui, né, nasce aqui, vem, forma, junta com outros rios, vai para a Araguaia, vai adiante, né, a gente pensa assim, nossa, que bacana, né, a gente está preservando uma coisa que lá na frente as pessoas usufruem também. Aqui no Cerrado, mais ou menos, secam 10 rios por ano. Isso é um dado científico, um dado que está constatado aí. Contribuindo para um trabalho, né, árduo, diário, de preservar esse espaço, esse território. Na verdade, o território ele sobrevive aqui, mas sob grande pressão, né, do desenvolvimento urbano, da monocultura, né, da especulação imobiliária e das rodovias que circundam esse espaço. Então, a gente está aqui trabalhando o tempo todo com o nosso monitoramento para ver se a gente consegue manter para gerações futuras esse santuário aqui. Vista panorâmica mostra rio margeado por pedras e vegetações diversas. Igreja estilo colonial. Pintura rupestre. Vista aérea de rio, árvore com flores brancas, cachoeira. Incêndio em mata, peixes em água cristalina. Rio margeado por pedras e floresta. Anos 50. Eugênio Giovenardi, ecossociólogo, caminha contra a correnteza de rio raso. Que eu não preciso fazer nada, elas fazem tudo. Elas captam a água da chuva, elas levam a chuva para os aquíferos e o que elas me dão aqui é uma alegria, uma felicidade inacreditável. Isso deveria ser uma política ambiental. Voluntários para preservar o cerrado e deixar que o cerrado se regenere, porque ele tem tudo para se regenerar. Vista aérea de terreno rochoso com poças circulares. A imagem se distancia enquanto gira em sentido horário. Lê-se, Cuba Cambará, imagens e edição, Gilberto Oliveira, trilha sonora. Oradora fala, ao fundo, bandeiras do Brasil e Distrito Federal. O presidente do Instituto Latino-América e um dos organizadores desta noite, o jornalista Atanagildo Brandout. O meu desejo pessoal com esse livro é que essa obra chegue às jovens, às escolas, né, principalmente à comunidade escolar, para que isso tenha conhecimento, que a juventude saiba dessa riqueza que nós temos aqui e dos perigos que essa riqueza conhece. Eu acho que a sociedade se apossando desse assunto e tomando para si, para isso precisa compreender. Então, daí a importância do livro de chegar às comunidades para que se tenha essa compreensão. Então, é isso. Demais, agradecer imensamente aos professores, mestres que estão aqui, colaboraram para a realização desse trabalho, a nossa equipe do Instituto Latino-América, os colaboradores, os amigos, a Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal, que nos cede esse espaço generosamente na noite de hoje. E o demais, muito obrigado a todos e vamos seguir com a apresentação. Obrigado. Desse livro. E eu fiquei muito preocupado com o que eu ouvi, né, assim, dos alertas que foram passados para quem estava lá naquela audiência, dos riscos, né, que
não só nós aqui no Distrito Federal, mas o nosso país e o mundo está correndo em função, né, de tudo que o homem tem feito ao longo dos últimos anos, aí, o processo de industrialização, toda a degradação, né, do nosso meio ambiente, e que culminou com essas mudanças todas climáticas aqui no mundo, no Brasil, aqui no Distrito Federal. Eu fico feliz que a gente possa ter uma obra como essa, ainda mais num ano importante como esse, que é o ano da COP30, então um debate que o Ministério da Cultura sempre tem trazido, da importância do diálogo entre cultura e meio ambiente, que é o que está colocado como estratégico nesse ano, e essa obra caminha no sentido estratégico não só do Ministério da Cultura e do Ministério do Meio Ambiente, mas do governo federal como um todo, desse debate que a gente precisa fazer e que a gente tem visto todos os anos, né, cada vez mais as crises climáticas atingindo as plantações, as pessoas, as cidades, e que se nós não cuidarmos do nosso cerrado, e se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente de uma maneira mais ampla, nós não vamos ter futuro. Então, já estamos sofrendo no presente, estamos com o nosso futuro comprometido. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio e que essa obra caminha nesse sentido. Então, parabéns a Atanagildo, parabéns Instituto Latino-América por colocar isso no centro do debate, e contem conosco do Ministério da Cultura para que a gente faça com que essa discussão, para que a gente faça com que essa publicação chegue a mais pessoas. Então, parabéns, estamos juntos nessa preocupação. E daí um evento como hoje, trazido aqui com o empenho dos professores que se dedicaram a estudar essa questão nesse momento, o empenho do Instituto Latino-América e órgãos do governo federal, né, aqui do Distrito Federal, na Câmara Legislativa com o deputado Ricardo Vale, só é para nós elogiarmos. Juntando tudo isso com o Atanagildo, né, conversando para fazer essa obra. Então, eu acho que ela é importante porque ela conseguiu juntar vários aspectos, não só um tema. Ele é uma coisa que se completa, um vai completando o outro. Então, eu acho que é uma obra importante pelo enfoque das novas gerações aprenderem e entenderem. Então, resumindo a história, assim, eu acho uma obra muito importante e agradeço aos autores. Esse é um grande desafio, né? O Caco já mencionou que em 50 anos já perdemos metade da vegetação do Cerrado. Essa é a maior perda de um ecossistema no mundo em 50 anos. Não tem outra igual, né? Nós estamos perdendo a Amazônia, todo mundo está preocupado, né? Mas perdemos aí cerca de 20%. Perdemos uma grande parte da Mata Atlântica, mas isso levou séculos. Eu acho que esse livro, diante da preocupação colocada pelo Atanagildo, diante da emergência, né, e todos nós estamos vivendo em Brasília o calor que não conhecíamos, né, numa época em que estaríamos aqui embaixo de chuva, né, e não estamos, eu acho que esse livro vem muito boa hora. E eu quero pontuar na escolha que esse material vá para as escolas, né? Eu acho muito importante que de fato, esse livro alcance o ensino, principalmente o ensino, a educação básica, que alcance os alunos, que alcance os professores como material paradidático, e que ele possa reforçar esse conhecimento nos colégios. Tanto que o título A Caixa d'Água do Brasil é justamente isso. O aquífero, né, é um reservatório de água e é igualzinho uma caixa d'água, né? Então, o meu trabalho é ver quanto que a gente pode tirar dessa caixa d'água sem que falte, né? Que a gente possa fazer isso de uma maneira sustentável, tanto do lado ambiental quanto do lado econômico, né? Então, é isso. Eu gostaria, novamente, de agradecer ao Caco, ao Atanagildo, e ao professor Eloy, que é o meu orientador de doutorado. É um texto realmente, eu achei muito legal. Assim, o livro ele é lindo, porque ele tem informação, mas ele é muito bem ilustrado, né? As ilustrações estão no lugar certo, aí é o papel do Caco e dos editores. E, assim, é isso mesmo, a ideia é ensinar para pessoal do segundo grau, talvez, o ensino médio, né? Foi o que foi colocado, né? Esse é um desafio para a gente, porque a gente fica escrevendo artigos
até científicos. Mas nós nascemos ou vivemos no Cerrado, e não sabemos o que é o Cerrado. Este é o grande problema. E esse livro, eu acho que é uma grande oportunidade para começar a mostrar essa coisa para o menino lá do final do ensino fundamental e início do ensino médio. Isso para o Brasil inteiro seria interessante. Que dos meus 90 anos, 50 foram dedicados a conhecer, a falar e ouvir o que o Cerrado tinha a me dizer. E foi nesses 50 anos que uma pequena área de 70 hectares saiu da devastação e se tornou uma espécie de apêndice da Amazônia. E isso me enche de satisfação. Cita a natureza como um patrimônio coletivo que deve ser preservado para gerações presentes e por vir. A vida não é um patrimônio. As águas não são um patrimônio. Elas são Sob tela atributos preta, da logomarca do natureza, Instituto que nós devemos Latino-América, preservar. Cultura, Ciência e Tecnologia. Capa do livro Cerrado, a Caixa d'Água do Brasil. Sobre poço arenoso com água cristalina, retângulo com imagem de árvore verde inclinada para a direita. Suas raízes atravessam uma camada de terra até atingir lençol de água.